Venceremos. Nós vencemos, porque se no futuro vencemos, então significa que no presente já é uma realidade que apenas não se concretizou ainda. Essa é a mensagem que eu tenho para iniciar o podcast de hoje, que é o nosso primeiro Atlas News. Nós já vencemos, nós somos escolhidos por Deus, porque Deus é engraçado, né? Ele utiliza as coisas fracas e desprezíveis desse mundo para envergonhar os fortes desse mundo, que são agentes globalistas, sem ética e destruidores. Destruidores de valores, destruidor da família, destruidor daquilo que é de mais caro e sagrado para nosso Senhor Jesus Cristo, que assim nos ensinou a termos valores fundamentados em ética. Agora, nós temos um cenário mundial hoje em que a cultura woke se espalhou e toda a questão neoliberalista é que se você for de direita, você tem que ser bem fresquinho, porque se você não for neoliberalista, não afrouxar as pregas um pouquinho, né, do seu umbigo, as pregas do umbigo, não afrouxar um pouquinho, então você não tem muito direito a nada. Então, virou isso o mundo que vivemos hoje. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, pensando, eu tava refletindo aqui antes e pensei, caramba, Deus utiliza as coisas fracas e desprezíveis desse mundo para confundir as fortes. Deus utiliza as coisas loucas para confundir as sábias. Isso é o movimento que está acontecendo, de tantos batismos na França, de um ressurgimento católico em todo o mundo. Os jovens são nada mais nada menos que as pessoas que menos têm poder, que somos nós que estamos conversando aqui. Nós não temos o poder midiático ou de linha de produção de qualquer lugar nenhum do mundo. Nós somos sem profissão, estamos em busca de conquistar a nossa profissão ainda. E nós já temos esse alcance enorme da graça, do Espírito sobre nós. Isso é o que realmente importa. O que Deus está fazendo? Por que Deus está suscitando as pessoas mais fracas, as pessoas que ainda são inocentes desse mundo, que são as pessoas que vão nascendo e ainda estão aprendendo a viver, obviamente, essas são as que ainda não têm culpa sobre si. E são também... Suscitar o jovem também é interessante, porque se você pegar um pano novo, parábola de Jesus Cristo, e remendá-lo com um pano velho, esse se rasgará, né? E vice-versa. Você não pode colocar vinho novo no odre velho, que esse se apodrecerá. E eu acho que é isso que está acontecendo, por isso que Deus está suscitando a juventude. Por isso que a graça do Espírito Santo está encontrando vários jovens para fazê-los serem convertidos e escolherem um batismo, porque eles ainda têm escolha. Eles não optaram pelo bem nem pelo mal ainda, então o Espírito se suscita neles, porque Deus não vai deixar padecer nenhum inocente, que eles escolham. E existem vários, uma grande esmagadora maioria, que suscitando o sopro do Espírito que o Pai envia para nós, está optando por recorrer ao batismo. Foram 21 mil batismos na nossa recente Páscoa na França. E nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, a América Latina sempre foi maior em critério de catolicismo, principalmente catolicismo mais radical a ser vivido. Sempre foi vivido na América Latina. A história do México, dos países da América do Sul, etc., é muito, né, hispânica em geral, é muito fundamentada no catolicismo. A gente veio de uma cultura lusitana e outra hispânica, que é a espanhola, lugares onde houveram muito renascimento do cristianismo. No início disso tudo, nós tivemos os crísteros na Espanha e nós tivemos a companhia de Jesus, os jesuítas em Portugal, que vieram para impedir que grandes males acontecessem. Lutaram contra a escravidão de indígenas, lutaram pela catequização dos povos. Foi a Igreja Católica que lutou contra a escravatura e o processo escravagista no Brasil, através da Companhia de Jesus, caríssima companhia fundada por Santo Inácio de Loyola. Então eu vejo esse ressurgimento como algo muito positivo, e é com essa esperança firme que eu inicio o podcast de hoje, o primeiro Atlas News Podcast Brasil! Episódio 1, para informar você e sua família, e além de manter você bem informado, eu gostaria de fazer um processo engrandecedor, mesmo que são os pequenininhos, para fazer isso. Porque hoje em dia a informação virou um meio de ibope. E toda vez que você vê uma notícia, você se sente mais ansioso
porque aí vai juntando as coisas. Cidade, centro do capitalismo, centro da degeneração, as pessoas ficam desenvolvendo doenças psicológicas de caráter psicossomático, algumas até indo para o hospital tentando fazer check-up, descobrindo o que tem de errado fisicamente com elas, e vendo que na verdade é um problema de ordem psíquica. Problemas psicossomáticos estão invadindo a mente e a casa, as famílias inteiras de pessoas. Tem família que você vai, a mãe é doente, a filha é doente, o marido já tá desenvolvendo alguma característica ali pré-alcoólica, e é muito difícil ver isso acontecer, esse processo de degeneração moral nas cidades que vem vendo. E assim, eu pessoalmente, eu sou mais do interior, mas eu não tô livre da questão de estar em uma cidade e sujeito a, principalmente com o celular na mão, ter rede social, essa coisa toda, a gente meio que é fisgado, né? E a ansiedade que vem não é frutífera de você ficar vendo as notícias hoje, os meios, os canais de informação deixam você mais ansioso do que o normal. Então a pessoa, ela chega um momento, esse é o primeiro tópico que eu quero abordar antes de iniciar as notícias, que é o fato de que a gente vai vendo as notícias e vai ficando mais ansioso. A pessoa vê que aquilo não é frutífero e evita. Aí quando ela evita de tudo, fica desinformada. E desinformada, ela fica alheia a ser pescada por todo tipo de mal. Às vezes, se ela não tá avisada de um inimigo que bate à porta, ela vai abrir a porta, trancar e escancarar a porta pro ladrão entrar. Ela tem que saber que quem tá batendo a porta não é só um cidadão batendo a porta para pedir água, é um ladrão e salteador que vem aí. Então a informação é importante por isso, para não estarmos pegos desprevenidos. Rejeito totalmente a ideia de esquerda e direita, sou nacionalista e eu espero que sejamos nacionalistas nesse canal, porque, como diz o saudoso Dr. Enéas Carneiro, duas faces da mesma moeda são esquerda e direita no Brasil. Você sabe o que é. Os partidos políticos são onde a gente é coligados, assim. Alckmin, do PSDB, que eu também odeio, que são os tucanos, e o PT, que é o Partido Socialista, né, que defende pautas marxistas, e que hoje vem com uma forte agenda woke, uma agenda progressista, que é completamente contra os valores morais em que nós, na América Latina, mais nos identificamos, porque querendo ou não, você vai conferir as estatísticas, os países mais tradicionais ou mais conservadores do mundo hoje, do globo, são os países mais pobres, porque de alguma forma essa cultura woke ainda não chegou aqui. Mas nós temos a oportunidade de ver o espelho do mundo e ver o que se tornou a Europa hoje, ver o que está se tornando o norte da América hoje e ver aquilo que não queremos para nós. Então a gente já tem o teste de laboratório feito na nossa frente. A gente tá vendo os ratinhos padecerem com taxas maiores de autoextermínio. A gente tá vendo as famílias completamente destruídas, e isso a gente pensa na nossa família mesmo. Se quem tem um filho em casa sabe dar valor àquilo que tem. Quem tem amor pelos próprios pais, pelos irmãos, consegue sentir amor. Você vai olhando pra sua família assim, para e olha pro momento na família que tá sentada à sua mesa, não na família dos outros e não na porcaria da internet. Algumas pessoas ficam falando que estão defendendo a família na internet, cara, e simplesmente não tem o menor respeito pela família em casa. São os hipócritas, né? Vê um pouco a sua própria família, olha ela sentada no sofá, sentada à mesa ali, e dá uma observada nos cabelos grisalhos da sua mãe, nos olhos caídos já do seu pai. Vê ali aquele irmão chato que você tem, pensa, se um dia você não tivesse ele, se ele caísse numa depressão profunda aí, Deus o livre todos nós, se você perdesse seu irmão. Pensar assim, caramba, devia ter sido um irmão melhor. Dá uma olhada pro seu filho, né, passa a mão nos cachinhos dele enquanto ele tá dormindo e pensa, meu Deus, obrigado pela vida do meu filho, que bom que eu tenho aqui. E tenta não imaginar de maneira nenhuma que Deus o livre completamente de um dia esse menino se tornando um adolescente aos 16 anos e indo pro mundo das drogas. Indo pro mundo da facilidade de desviar de uma dor intensa de uma maneira mais rápida, né, da situação do mundo que a gente tá vivendo hoje. Porque a situação qual que é o tópico aqui? A situação do mundo que nós estamos vivendo hoje, ela é completamente nociva à nossa vida real. Não está mais na internet, não está mais na televisão, está aqui, né? O monstro entrou pela janela. Ele está dentro das nossas casas, dentro do nosso bolso. Tá na nossa mão.
Então, a gente sofre diretamente os impactos sociais de tudo aquilo que está acontecendo no globo hoje. Nós vivemos em economia globalista, não é mais a mesma coisa que antes. Então, sim, o que nós vamos dizer aqui, todas as notícias que vamos passar, elas são, infelizmente ou felizmente, participantes da nossa vida. Então, com o intuito de informar, mas não de deixar as pessoas mais ansiosas, mais bitoladas, mais doentes ainda, nós temos esse intuito de engrandecer com esse pequeno programa aqui. Nós aqui somos neófitos, nós não somos pessoas extremamente bem formadas para isso, somos pessoas completamente simples. Mas isso nos leva ao nosso próximo tópico, que é as pessoas simples, nós, as pessoas mais simples, teremos que fazer as coisas a partir daqui, porque nós não temos opção. Basicamente, sabendo que nós temos que fazer algo para o bem societal, vamos dizer assim, para o bem da nossa sociedade, bem da nossa família, que tão carinhosamente nós abordamos agora, é extremamente necessário nos informarmos de uma maneira engrandecedora, de caráter engrandecedor mesmo, com ética e com, bom, bondade no coração, porque sem isso vai ser aquela coisa raivosa que a gente só sofre mais com aquilo, e a gente não tem tempo para sofrer, né? A gente que é brasileiro, que trabalha, primeiro que a gente já não tem tempo, né? Tem que chorar enquanto lava a louça e varre o chão. A gente já não tem tempo para sofrer. Agora imagina de todas as atividades que temos que fazer no dia, a gente fazer aquilo sofrendo antecipadamente pelo que acontece de mal e ansiosamente. Então, pensando nisso, vou fazer para você um episódio um pouco mais humorístico, na medida do possível, apesar de que vamos abordar às vezes temas sérios aqui. Informar as pessoas com bondade, com paciência, com carinho, mas com verdade, ok? E vamos pensar nesse sentido. Nós temos uma esquerda e direita que basicamente o domínio da cultura dos centros universitários e do controle midiático pela esquerda progressista, que não é algo benéfico de maneira nenhuma e que beira ali numa pirâmide da qualidade, ela tá no meio, porque possui poder e possui quantidades magníficas de dinheiro. E temos uma direita neoliberal. E quando a gente vai pensar em conservador, pensa que o conservador de hoje, o neoliberal, ele conserva aquilo que a esquerda defendia há 20 anos atrás. Então, se a esquerda defendia certas pautas há 20 anos atrás, é isso que o conservador está defendendo agora, ou protegendo, ou aceitando com unhas e dentes. O conservador hoje é isso. Ele conserva as pautas que antes, nos anos 90, eram pauta esquerdista. E o progressista, ele se você olhar pro progressista hoje, cara, todo pintado, etc., você tá vendo o conservador do futuro. Daqui 30 anos, aquilo lá vai ser o conservador. E a esquerda já vai ter passado pro próximo nível, que sabe-se lá que tipo de terrorismo vai ser. Então é por isso que nós não defendemos, assim, uma mídia woke e nem o conservador. E vamos dizer, o neoliberal hoje, ele tá abaixo da esquerda progressista. Por quê? Porque ele quer ser based, vamos lá, mas ele não tem os meios de produção para aquilo, não tem os centros universitários, não tem o poder, não tem o... como que diz assim? Eles não têm as doações monetárias, governamentais, né, dinheiro, assim, advindo de imposto, advindo, dinheiro advindo de grandes recolhimentos de impostos, vamos dizer assim, não está indo para o bolsinho dele. Então ele não tem essa doação generosa que grandes mecanismos midiáticos têm. Emissora de TV que possui canal aberto no Brasil é literalmente isso. Eles recebem muito dinheiro público de investimento, entendeu? Para eles passarem a notícia de maneira totalmente imparcial, sabe? Geralmente em prol e a favor do governo. Não sei porquê. Mas aí vem o direitista que, infelizmente, está aqui hoje em dia mais em posicionamento neoliberal, que é o que a gente já falou, é o esquerdista de 20 anos atrás. Ele vai defendendo as pautas a partir do momento que passou 10 anos, não. Então a gente já pode começar a defender isso aqui, basicamente isso. Esse é um neoconservador. E o neoconservador, ele vai pegar e não tendo essa quantidade de poder, ele vai tirar a informação do Zap, vai tirar a informação do Twitter, vai tirar a informação de portal de fofoca e vai ficar ali como se fosse um grupo, infelizmente, de velha fofoqueira, passando notícia pra você, e é isso que você vai ver.
E o neoconservador ainda vai passar uma notícia deturpada pra você pelo senso, né, pela ótica dele completamente deturpada do mundo. Você não vai enxergar a verdade ali pelos olhos dele. Então, assim, você quer notícia imparcial? Hoje em dia, você vai ter que fazer. Vai ter que ir lá no lugar onde tá acontecendo tudo, vai ter que ver tudo na íntegra, pra poder escrever você pessoalmente pras pessoas, porque infelizmente não temos mais opção. Não temos opção. Então é uma pirâmide qualitativa onde a única coisa que pode te dar esperança pra você que tá ouvindo agora, eu tenho uma sugestão pra você que provavelmente é a raiz do futuro. A pessoa que tá escutando aqui, eu tenho certeza, é a raiz do futuro, tem a possibilidade de continuar de uma maneira melhor do que os nossos pais fizeram, não tirando o valor do trabalho deles em detrimento disso. Mas tendo em vista que nós aqui estamos falando num parâmetro de geração alfa e geração Z, bom, eu sou geração Z, né, por idade mesmo, não sou leite Z nem nada. Ah, temos o legado de uma geração boomer que, como eles dizem, não sobra nada pro beta, né? Que é a geração, nós temos aqui, pra quem não sabe o que a gente tá falando, a geração Z, embaixo dela a geração alfa, e embaixo dela, lá ele, a geração beta, que vem depois da geração alfa, né? Que os geração alfa são quem é adolescente hoje que nasceu dos anos 2010 pra cá é geração alfa, ok? Pode dar uma conferida, dar um Google que tá certo essa informação, e você depois dessa geração que nasceu dos anos 2010 pra cá, que incrível, já tem gente fazendo filho por aí, eu acho que eu não sei quanto tempo que eu dormi, que eu sou Z. Tem a geração beta, que, enfim, surgiram os memes. Não vai sobrar nada pros caras. Não vai sobrar nada pra geração que vai vir aqui, a terceira geração, porque basicamente quem estiver nascendo hoje, quem está nascendo hoje é a geração beta, entendeu? Não vai sobrar nada pra essas pessoas. Mas eu pensei, cara, existe um lugar vazio pra vocês que não tem competição nenhuma. Que é o topo dessa pirâmide. O topo qualitativo dessa pirâmide. Não tô falando aqui de você adquirir poder, mas temos a esquerda embaixo, no meio, com um padrão de qualidade médio para alto, porque eles têm uma grande quantidade de poder, e a direita neoliberal, neoconservadora, que ainda está em ascensão, por incrível que pareça, eles ainda estão em ascensão, é bem devagar, que tem um conteúdo mais porco, que está abaixo. Mas tem um local vazio para você que pretende ser católico nas suas ações, na sua política, na sua vida e na sua moral. Aquele que pretende ser tradicional, aquele que opta pelo correto e vai se enquadrar como nacionalista, muito obviamente. Nacionalismo tem pessoas que são monarquistas, tem pessoas que. Enfim, eu não vou entrar em detalhes agora, mas o nacionalista ele tem um local vazio para ele encontrar, que é justamente o lugar padrão qualitativo maior. O padrão de qualidade de antigamente não é o mesmo que hoje em dia. E existe esse lugar vazio, esse topo da pirâmide qualitativa, que eu vou dizer assim, mas é aonde tem a qualidade moral, ética e também em termos de linha de produção de maior valor hoje em dia. O padrão ouro está disponível para você. Você tem um primeiro lugar vago, porque não tem ninguém lá. Então, basicamente, se anime, porque não tem competição, como diria o Walt Disney. Então busque um padrão de qualidade. Por quê? Porque a verdade, cara, ela é simples. Bem simples, como se fosse a luz solar. O sol todos os dias ele vai amanhecer e não tem quem apague o sol, entendeu? Até mesmo à noite você tem que conviver com a luz do sol por causa que existe a luz da lua, que é nada mais nada menos que a luz refletida do sol. Então você não consegue fugir da verdade. Você não consegue fugir daquilo que tem valor real. Outro dia eu fui ver, esses dias saiu a notícia de que 21 mil, cerca de 21k de jovens se batizaram voluntariamente na França nessa última Páscoa recente que aconteceu agora, no domingo de Páscoa. No último domingo de Páscoa que teve esse ano, né? Que nós estamos no início do ano de 2026 ainda. Nós temos a incidência, né? De jovens procurando o batismo católico no mundo inteiro. O que significa isso? Foi o que a gente falou no começo do vídeo, do podcast. Basicamente, Deus está suscitando os jovens porque eles são inocentes para tomar escolha. E o espírito, o sopro dele está indo para os jovens para que eles possam escolher entre o bem. E a maioria deles está escolhendo o bem. Isso é o fenômeno Gen Z para mim, numa perspectiva mais metafísica. E vamos dizer assim, filosófica. Mas enfim.
pra gente continuar aqui, esse é o ponto que eu gostaria de dizer pra você, esses dois tópicos, que é o ponto qualitativo, né? E o ponto de que, se nós quisermos alguma coisa, né, graças a isso, vai ter que ser feita. Não tem outra pessoa que vai fazer. Você tradicional, você nacionalista, nós estamos cientes, nós já estamos avisados de que, se quisermos algo, teremos que fazê-lo. E, basicamente, uma pequena reclamação que eu tive que deixar histórica, que foi de que não tem conteúdo advindo da esquerda e da direita, querendo ou não, o mundo é polarizado, querendo ou não, o que vai ser produzido para ser entregue a nós é polarizado. Então eu não tenho culpa disso, eu só sou refém, vítima disso, como você. Não tem essa de, pô, mas eu não quero saber de direita e de esquerda, meu filho, a direita e a esquerda está, cada uma delas, assim, uma no seu umbigo e outra no seu ouvido. Você entendeu o que eu quis dizer? Você tá lascado, meu filho. O mundo é polarizado e aquilo que é produzido de baixo pra cima tá vindo pra nós. Nós não temos culpa, nós vamos ter que receber. É a água da nascente. Então nós somos inequivocadamente alvos disso. Então não tem nem o que reclamar, é a realidade. Mas, enfim, vamos lá. A última coisa que eu gostaria de dizer, acho que é a terceira, pra fechar com 3 pontos que eu gostaria de dizer nesse início do nosso programa, é que, basicamente, eu gostaria de frisar que vou fazer isso para minha pequena família espiritual, que são os meus amigos e os meus coleguinhas virtuais online, porque primeiro a gente tem que cuidar dos pintinhos. Já viu o que é esse pinguim que fica no pé do papai pinguim, ali pertinho dele, depois que nasce? Você já viu o pinguim carregando o ovo debaixo dele, para onde é que ele vai? Você já viu a galinha com as asas abertas protegendo o pintinho, para os pintinhos não fugir, não correr? Eu penso nesse sentido. A galinha tem que cuidar dos pintos. Mas tem umas galinhas por aí que estão indo pro sentido da palavra. Ela abre tanto as asas que ela deixa de manter os pintinhos juntos e os pintinhos dispersa. Ela deixa de manter os pintinhos juntos e vem a cobra, morde, come e mata o pintinho. Porque se abrir demais as asas, eu vou acolher todo mundo agora. Eu vou acolher todo mundo, inclusive eu vou dar o meu público em detrimento do público exterior. E aí você abraça tanto o público exterior para conseguir uma coisa que você nem tem em mente ainda, que você nem tem garantia de ter, e você perde o seu próprio público, e lá se vai ele, a menos que ele tenha uma baixa intelectual, e aí você não vai perder seu público, porque se ele for intelectualmente muito inferior, infelizmente, graças à educação, que era um pouco mais pobre antigamente no nosso país, e que hoje em dia está ficando muito superior, graças ao nosso bom Deus, graças ao trabalho de professores, principalmente da rede pública nesse Brasil, que eu formei em escola pública. Olha, eu tive professores que chegavam perto de mim, me chamavam num canto ali perto da porta, ou que às vezes parava a aula para conversar comigo, com a turma, e ele chamava no canto, cara, e dava uma boa de uma lição, e eu gravei cada uma dessas lições pro resto da minha vida. Eu sei que tem gente que tava ali na sala de aula, quando a professora perdia o equilíbrio e começava a falar, que achava que aquilo ali era um momento de tédio, né, de estresse e chateação. Queria que aquilo ali acabasse para poder começar a torturar a professora de novo, que é isso que a professora e o professor sofrem nesse Brasil. Mas, né, com filhotes aí, infelizmente, muito mal educados, principalmente adolescente cavalo velho que fica desrespeitando o professor. Já vi aluno de caso de ter que puxar a faca pra professora, cara. É um absurdo. Mas às vezes, quando isso acontecia, eu prestava atenção. Eu, pelo menos, era um dos que estava ali, um dos 3, 4 que iria ouvir. Eu tenho certeza que ela fazia aquilo porque ela sabia que um de nós ia ouvir. Ia tornar frutuoso aquilo. E eu ouvi mesmo. E eu quis estudar pro resto da minha vida com afinco. Apesar que, quando adolescente, eu era mais desleixado. Mas aquilo ficou comigo. E quando foi a hora certa, eu usei aquilo, entende? E eu falo disso porque essa classe de professores é o que tem tornado com as próprias mãos, unhas e dentes e garras a criança e o adolescente algo que a possibilidade de educação melhor, crescente, que está se tornando superior no nosso Brasil. Porque antigamente, quem nunca ouviu, né? A história dos avós com a sacolinha de arroz, né? Tem gente que pode estar escutando que não é nem os avós, é os pais com a sacolinha de arroz atravessando o rio Estige para poder ir para a escola, né? Atravessando a nado o rio Tamisa para poder chegar na escola. Então hoje temos uma grande diferença e muito o que agradecer. Mas enfim, essa pequena pausa como homenagem minha para a educação, que é uma coisa que eu acho muito importante, eu gostaria de estar frisando que primeiro a galinha tem que cuidar dos pintos. Basicamente isso. Os pintinhos, cara, tem que estar bem reunidos.
Você que é um nojento e abrir mão do seu próprio público para poder abraçar a diversas outras pessoas para angariar provavelmente dinheiro, visualizações, etc. Fique sabendo que um dia você vai precisar dele e você não vai encontrar mais, tá? Enfim. Então, primeiro, vamos fazer um conteúdo bem familiar e talvez algumas pessoas se incomodem com isso, porque é de fora, porque nós poderemos sim atrair pessoas de uma maneira mais abrangente, mas pessoas que se identifiquem com nossos valores e que ele está aqui junto de nós. E não o contrário, e não jogar fora nossos valores, não jogar fora nossa própria ética e o público que nós temos aqui reunido com o Pitinho. Eu tenho o quê? 900 pessoas aqui. Eu não tenho 30 mil, 200 mil, mas se eu tiver que ficar com essas pessoas até o final, eu vou, entendeu? Porque são os meus. E aí, se for entrar para ser 901 pessoa, dessas 900 pessoas eu não vou perder nenhuma se depender de mim. A menos que essa própria ovelha queira sair. Mesmo assim, Jesus nos ensinou que quem não deixa as 99 ovelhas no deserto e vai atrás daquela uma que se perdeu. Maus pastores que perdem ovelhas, longe de mim os terei. Bons pastores que cuidam de suas ovelhas, perto de mim os terei. Daquela linda canção a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso fazer por outra pessoa. Se aquela pessoa, quando a pessoa não quer, nem Jesus salva. Porque até para aceitar Jesus, como bom católico que sou, reconheço isso, a pessoa tem que aceitar por livre e espontânea vontade. Ela tem que dizer sim, como foi o sim de Maria. Ora, eis aqui a sua serva, faça assim, segundo a sua palavra. Palavras bíblicas de Nossa Senhora. Nossa nova Eva, né? Que aonde Eva pegou no paraíso, Nossa Senhora foi obediente e submissa em fé, positivamente falando, a Deus, né? Enquanto Adão foi levado a pecar no paraíso, Cristo, nosso Senhor Jesus, o Cordeiro puro e imaculado, que foi dado em sacrifício por própria vontade em favor de nós, meros pecadores e simples mortais, reles, né? Ele que era Deus se esvaziou totalmente de si mesmo para estar entre nós e habitou como um ser humano, habite em mim. Mas o que eu gostaria de dizer é que no deserto, nosso Senhor Jesus, ele venceu toda a tentação do pecado. Ele vence. Essa palavra de hoje. Jesus já venceu. Enquanto a gente vê que, infelizmente, Adão pecou no paraíso. É uma realidade triste, mas que já foi vencida na história pelo sangue do Cordeiro. Um parâmetro de virtude, de não ego, de obediência, de humildade. Humildade, às vezes, até humilhante perante aquilo que é certo, perante Deus, que é nossa luz maior. Todo cálice e vaso da luz está em Deus, é Deus. Mas enfim, fico um pouco emocionado às vezes, como você pode reparar. Mas gostaria de agradecer a oportunidade de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora de estar vivo e de estar aqui, porque quase eu não estive num passado recente. Então eu gostaria de agradecer e dizer que eu vou cuidar dos seus filhos, eu irei ser pastor das suas ovelhas. Eu espero que o Senhor me guie. Então vamos lá. Bom, começando já no início desse mês, dia 1 desse mês de abril de 2026, quando Trump supostamente demonstrava querer o fim da guerra com ou sem petróleo. Mas nós já sabemos, já hoje, no dia 23 de abril, que ele não quer o fim da guerra, inevitavelmente, porque essa guerra é boa para ele. Essa guerra vai trazer benefícios financeiros para os Estados Unidos e prejuízos, por sua vez, financeiro para os países do Oriente, a Euroásia e o Oriente Médio, né? China, Rússia e os países do Golfo. Essas sinalizações que Trump dá de fim da guerra é falsa. E também é falso quando ele diz que é uma guerra ganha, porque já foi demonstrado por especialistas, inclusive Jonathan Kent, secretário militar de maior prestígio dos Estados Unidos, abortou a missão, saiu do cargo que ele tinha no governo dos Estados Unidos. E a gente vê porta-aviões de guerra, navios, caças, infelizmente, sendo abatidos e vida inocente sendo perdida. E morrer a favor desse maníaco sociopata que não representa de todo os Estados Unidos. E já no primeiro dia desse mês, ele começou ameaçando países europeus que negaram apoio aos Estados Unidos. Por exemplo, a França, a Itália, o Reino Unido e a Espanha. Para ele, se os europeus não facilitassem a logística de guerra, entende, não deveria se esperar que os Estados Unidos garantissem a segurança do combustível deles, né? Tipo assim, utilizando o petróleo como moeda de troca ali. Olha, da situação, né? Será? Talvez, quem sabe, ele esteja aproveitando a situação que ele começou uma guerra que fechou
o estreito onde passava 20% do combustível energético de todo o mundo, da escassez que esse produto faria para outros países como da Europa, do Oriente e em toda a América, a América até menos, nós temos outras fontes de petróleo. Será que ele estaria utilizando o fato de que ele mesmo começou uma guerra, fez com que secasse esse 20% de combustível energético que saía desse estreito para poder ameaçar as pessoas a entrar numa guerra estúpida junto com ele? Eu não sei, né? Vai saber. Enfim. Ele escreveu: vão ao estreito e simplesmente tome-o. Ele sugerindo para a Europa tentar dar ordem aos outros países, como se uma terceira guerra mundial fosse uma brincadeira. Vão ao estreito e simplesmente tome-o. Os Estados Unidos, palavras de Trump, tá? Não estarão lá para ajudar vocês mais, assim como vocês não estiveram lá para nós. Vão buscar o seu petróleo. É a narrativa dele, né? Vão ter que buscar o seu petróleo. A priori, quem começou essa guerra foi os Estados Unidos. Não os Estados Unidos em si, mas Donald Trump e a sua bancada sionista pró-israelense. Não sei por que você colocaria outro país em detrimento do seu próprio povo, da sua própria nação, do seu próprio país, em detrimento de outro país que não o seu. Não sei por que ele faria isso, sabe? Mas enfim, o amigo dele, Elon Musk, já deu uma sugestão disso, dizendo que eles têm os arquivos Epstein e que os arquivos Epstein estão incluídos nele. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eles podem ser vazados talvez pelo Estado sionista de Israel, que tem esse nome assim completamente usurpado da Bíblia, mas não é de fato Israel bíblico. Tem algumas pessoas que, infelizmente, pela falta de conhecimento que se padece, tem culpa disso, elas confundem Israel bíblico com a Israel, o Estado que está ocupando a região da Palestina hoje, que foi fundado em 1945, com esse nome, mas não é porque tem esse nome que é o mesmo tipo de pessoa que está lá. Israel não bíblico, o Estado de Benjamin Netanyahu tenha informações sobre Trump nessa lista Epstein, e para não acabar com a própria vida, ele vai ter que ajudar. Ou sabe-se lá por qual motivo financeiro ele também quer apoiar o sionismo. E na prática, o aumento do preço dos combustíveis desde o início da guerra subiu 70% na Europa. Então eles são os que mais estão sofrendo com essa queda de reserva energética. Isso vai passar para outros países. Por exemplo, nós estamos na América Latina, se a gente exporta e importa algum tipo de mercadoria para com os europeus, isso vai ser danificado, ok? E isso vai deixar as coisas mais caras para nós. Provavelmente, não só pelo fato de a gente querer importar alguma coisa deles, mas pelo fato de se a gente vende alguma coisa para eles, por exemplo, principalmente na economia agrária e pecuária, a gente vende muita carne para a Europa, a gente sustenta a Europa em termos de carne. Não estou dizendo que a gente sustenta a Europa, ok? Mas que em termos de carne, na pecuária do nosso país, sustenta a Europa. Eles comem carne do Brasil, gente. Esse gado, Nelore, o ouro branco dos campos que você tá vendo aí, isso aí vai ser exportado para a Europa, porque se recebe em euro, em dólar, é mais lucrativo para o brasileiro, que é pecuarista atualmente, nessa economia que estamos vivendo. Infelizmente, a economia nacional está muito, muito triste. E isso não é de hoje, né? Isso é de antes de eu nascer, mas enfim, tudo bem. Foi esse o resultado do cessar-fogo que eles fizeram nos últimos dias da parte de Israel, que atacou o país do Líbano durante o cessar-fogo de maneira covarde. Tipo assim, fez os outros países recuarem e ir na cara dura na frente de todo mundo, com notícias mundiais um dia correndo, notícias que correm em todo o globo. Eles tiveram coragem, com as pessoas com o celular na mão hoje em dia, de atacar o Líbano, sem mais nem menos, durante o acordo de cessar-fogo. Mas é isso, tá aí o Trump ameaçando e blefando para que, como se fosse culpa da Europa, como se ele não tivesse a menor culpa de ter começado essa porra, vão ao estreito e simplesmente tomem-o. Porque eles não queriam entrar numa guerra lunática com ele, iniciando uma nova terceira guerra mundial. Qual que é o problema mental dele de querer que os países de outras partes do Ocidente adentrem nessa guerra, ao invés de querer o mínimo de envolvimento possível deles para que não se desencadeie mais futuramente uma guerra até nuclear, possivelmente, o que seria o fim de todos nós. Como dizia Albert Einstein, se a terceira guerra mundial foi de X maneira, que eu esqueci como ele falou aqui, a quarta guerra mundial será entre paus e pedras, tá? Eu lembro de um professor ou dois meu falar isso quando eu estudava ainda. E o Lula indo para o estado brasileiro, e o Lula começou a abrir os cofrinhos para poder vencer a eleição. Um diagnóstico do Planalto é de que os indicadores econômicos, como o PIB em alto, desemprego da mínima, que não é o que a gente sente, nós que somos o povo não está sentindo isso na prática, mas os números são supostamente bons, mas a gente sabe muito bem que PIB não é parâmetro
para a qualidade de vida e qualidade econômica dos cidadãos daquele país. Emprego na mínima eu discordo porque meus amigos estão desempregados, então assim, posso até estar falando uma coisa que, são exceções, não são regras, mas uma coisa que você olha ao redor, tá todo mundo desempregado, tá todo mundo tendo dificuldade para fazer mercado. E as pessoas estão dizendo que tá na mínima no jornal. Eu não sei se dá pra acreditar numa coisa dessa, cara. Eu vou acreditar na minha realidade, ao meu redor, na realidade, fato sensível. Porque não tem como, tá ligado? Não é uma pessoa, é duas, três, entendeu? Quatro. Enfim. Supostamente, com esses números, eles não estão sendo percebidos pela população. Olha só. Olha só. Não é isso que a gente tá falando. Que segue sufocada pelo endividamento. A gente, então, tem uma população endividada com números que estão sendo divulgados pela plataforma do governo e inclusive pelos meios midiáticos mais bem consolidados, que não estão sendo sentidos pela população. Isso já está saindo nos próprios jornais, está saindo isso. Eu não vou dizer minha opinião sobre o assunto, mas é o que está acontecendo. Infelizmente é muito difícil ser pobre no Brasil e eu não posso mentir sobre isso. E quem está ouvindo esse podcast agora sabe e está sentindo isso, então tem que se justificar. E o que ele fez? Ele começou a meter Bolsa Família, Farmácia Popular e Gás do Povo com maior amplitude, né? Não só, ele ampliou isso, tá... Tem gente que, assim, se você é inscrito no cadastro único, é provável que você vai ser alvo de receber Bolsa Família e ter um Bolsa Família liberado para você agora. Se você é uma família inscrita no cadastro único, ok? Que é uma família que tem renda per capita igual ou inferior a 1/3 do salário mínimo. E começou com o Auxílio Brasil lá atrás, o cadastro. Ele começou a liberar FGTS com garantia para crédito também. E começou com isenção de imposto para quem ganha até 5 mil por mês. E nesse ano de 2026. Ampliou Minha Casa Minha Vida também nesse ano de 2026. Tudo isso, né, no ano de eleição. Será por quê? Outra coisa que ele fez, uma coisa aqui que tá em discussão ainda, não foi consolidada, foi medida para baratear, deixar mais barato, nada menos que isso, o juro contativo do cartão de crédito. Isso está sendo discutido pelo governo agora, para deixar o pobre mais endividado ainda. E o pobre está numa situação difícil e o governo faz o quê? Libera crédito para ele poder ter mais dívida no futuro, e nós temos mais brasileiro no SPC e no Serasa no pior momento da economia desses, infelizmente, últimos anos, assim, incomparável com a pandemia, mas acho que deu para entender. Ele deu 7 bilhões para distribuidoras de energia para impedir que as contas de luz fiquem em alta. Antes do dia 1º de abril, deixa eu ver aqui, o mês terminou dia 31 de março, ele entrou em acordo com os estados para conceder apoio às empresas que importam diesel para poder frear o preço do combustível, ou seja, ele está tomando medidas para evitar o impacto econômico que o governo dele está tendo nas contas do brasileiro, para que ele não sinta isso imediatamente e não impacte o ano de eleição. Ele freou a alta do preço do combustível com medidas de parceria com os estados e os importadores de diesel. Não sei porquê, né? Não sei por que ele está fazendo isso em pleno ano de eleição, mas vai saber você. É uma medida de manutenção, não de resolução. É que nem tapar o sol com a peneira, como dizem os mais antigos, né? Então vai pagar com imposto, né? Já que ele arrecadou mais de 3 trilhões de impostos. Eu acho que ele tem condições de passar aí 7 bilhões de reais para as distribuidoras para, mais uma vez, tapar o sol com a peneira e impedir que o povo sinta isso, porque isso vai impedir uma alta nas contas de luz agora. Graças a esse pequeno crédito que ele vai querer ceder às distribuidoras de energia. O governo do Lula, cara, eles querem destinar mais de 400 bilhões arrecadado em imposto dos cofres públicos, né, aos programas sociais esse ano. Historicamente, cara, é muito complicado isso daí, tá? Mas enfim, já tá arrecadado. Eles vão fazer o quê? Vão gastar agora. O que fazer? É isso que a gente vai ter até o final do ano. Mas a gente vai vir pra notícia agora do Sedex, que Correios, né, que é uma empresa estatal, que é uma empresa que está sofrendo também com esse déficit na economia do Brasil, apesar que supostamente a gente está com o melhor PIB e melhor taxa de desemprego, com, assim, todo mundo que você conhece, com amigos desempregados e familiares desempregados também, não sei como, mas tá aí. Nos 2 primeiros meses do ano de 2026, as empresas estatais no Brasil já chegaram a apresentar rombo, e esse rombo chegou a 4 bilhões de reais, né? 4 bilhões e 100 milhões de reais. É o pior resultado para o primeiro bimestre desde o início, desde 2002. Para você ter uma noção da gravidade, o recorde anterior era bem menor, com apenas 1 bilhão, 1,36. Arredondei para vocês. Em 2024, que, enfim,
apenas 2 meses do ano de 2026 a gente começou com, para você entender, o prejuízo de 5,1 bilhões de déficit, de rombo nas empresas estatais do Brasil. Esse é o problema. Sendo que o maior que já havia acontecido foi 1 bilhão de 2024, 1,36, tá? Que era o recorde até então. Então, assim, desde 2002 para cá, a gente teve o recorde em 2024, que foi 1,36 bilhões em rombo, e agora a gente tem 5,1 bilhões, tá? As empresas são, vou falar para vocês, exclui-se Banco do Brasil e Petrobras, tá? Que são maiores, e é Hemobras, Infraero, Casa da Moeda e a protagonista, Correios. No ano passado, o Correios fechou com déficit de 9 bilhões e precisou de um empréstimo de 12, com garantia do Tesouro, né? Tesouro, para quem não sabe, você pode investir em Tesouro, é uma garantia maior do que a Bolsa de Valores, mercado de ações, só. As pessoas ficam aí entre Bitcoin, mercado de ações e Tesouro. E o Tesouro também é uma forma de investimento, que é o Tesouro Direto. Você vai comprar valor que vai ser investido, por exemplo, em educação. Você vai ver isso no setor de investimento, tá? Você vai abrir a sua plataforma de investimento, você vai ver isso. Não sou eu que tô falando que você vai investir em educação, mas caso alguém implique com isso, mas você vai entrar lá e vai estar escrito as formas como você pode investir em tesouro direto, que você vai comprar, vamos dizer assim, como se você vai dar um empréstimo pro governo, entendeu? E foi isso. No ano passado, o Correios precisou de um empréstimo de 12 bilhões da garantia do Tesouro. Notícias sobre a NASA. No dia 1º de abril, a NASA lançou uma missão espacial rumo à Lua depois de 54 anos, tá? A Artemis 2 levou 4 astronautas em direção à Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. E a expedição deve durar cerca de 10 dias. Não vai ter pouso. Não sei pra que uma expedição pra Lua que não vai ter pouso à Lua, mas não terá pouso à Lua. O momento mais aguardado deve ocorrer no próximo dia recorrente a esse, que foi a segunda-feira. Mas já aconteceu. E o propósito do projeto é os astronautas fotografarem e filmar a superfície lunar da observação científica, tá bom? Por que eles estão fazendo isso? Depois que Neil Armstrong pisou na Lua, parecia que a corrida espacial tinha sido ganha pelos americanos de vez. Então, um investimento nisso não seria justificável ao longo dos anos depois disso. Mas, hoje em dia, no entanto, contudo, entretanto, os Estados Unidos e a China começaram a competir de novo para ganhar essa conquista. Então, antes era uma guerra fria entre Estados Unidos e Rússia, e agora a China também compete com um investimento absurdo estatal no ramo científico. Assista o programa do Miguel Nicoleles no Flow para você entender o que é investimento chinês no ramo científico. Eu acho que os Estados Unidos está atrasado em demonstrar essa reação, sinceramente. A China já ultrapassou eles em tecnologia no ramo científico. Eles estão ficando para trás e eles sentem isso. Talvez seja por isso que Donald Trump está enlouquecendo para foder energeticamente o mundo com essa guerra que ele começou, para conseguir manter os Estados Unidos num topo. Porque eles não têm chance mais contra o investimento tecnológico que foi desenvolvido tecnológica e cientificamente na China como potência mundial. Foram mais de 20 anos de investimento. Eles não têm como competir com isso. E, enfim, ficaram investindo em hambúrguer, agora tá aí, tentando vencer, prejudicando outros países com taxas econômicas. Essa é a medida mais nacionalista da qual Donald Trump foi capaz até hoje. Olha, sinceramente não tenho o que dizer. Eu vou te contar, a sequência das missões da Artemis, elas vão custar aí cerca de 100 bilhões de reais para os Estados Unidos, e o objetivo é explorar recursos como o Hélio-3, supostamente, que vai ser utilizado em usinas de fusão nuclear. Pode ser utilizado em usinas de fusão nuclear. E é incrível, cara. Eles creem na possibilidade de construir uma base, uma base lunar. Os caras querem construir uma embaixada americana na Lua, permanente, né? Que é um objetivo do governo Trump. Ele é assim, não tem palavras para escrever como que esse cara é um palhaço. Será que a economia dos nossos irmãos estão voltando a bailar? A Argentina tem informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo, que é o nosso IBGE da Argentina. Nesse caso, fizeram um milhão e colocar um sorriso de orelha a orelha. A taxa de pobreza da Argentina recuou cerca de 31% para 28%. Eu disse para você
que um índice caiu. Você só ouviu isso. Mas o que eu disse que caiu é um índice de indigência, que são pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Então, o índice de pessoas abaixo da linha de pobreza acabou de cair. Na Argentina, uma queda de 7, arredondando aí, 6,9 é o quê? É 7. 7 para 6,3 no final do ano. É uma recuperação socioeconômica em andamento. Ela tem acontecido meio que puxada pela queda da inflação. A inflação também teve uma queda, e o que é benefício para eles, que significa que a moeda deles se fortaleceu, e a inflação deles diminuindo, a moeda deles se valoriza e o povo tem maior poder de compra. Algo em benefício do próprio país e do próprio povo. Foi fruto da reorganização das contas públicas aí do governo do Milei. E indo para Portugal, viajando mais um momento, vai ficar mais difícil para ser cidadão da Guiana brasileira, porque o Parlamento de Portugal aprovou uma reforma na sua lei de nacionalidade, o que aumentou o tempo de residência de 5 para 7 anos para os brasileiros e europeus e 10 anos para outras nacionalidades. Então, Portugal deixa aí uma margem de 7 anos para brasileiros para morar no país e ter nacionalidade, e para outras pessoas que não são brasileiros, eles engrossam um pouco mais a lei e deixam 10 anos no mínimo de você morar naquele país para poder receber a sua nacionalidade portuguesa. É o que eu acho justificável, tendo em mente o índice de criminalidade, principalmente de violação sexual, que eu acho que é a categoria mais inaceitável de se acontecer na humanidade, que deveria ter sido lutado para se evitar há muito mais tempo, que está invadindo em altos índices vários países na Europa, inclusive Portugal, que também recebeu muitos imigrantes, não só do povo brasileiro. Aumentaram para 7 anos para brasileiros adquirir nacionalidade portuguesa e 10 anos para outras nacionalidades. Ou seja, é um respeito de irmão que ocorreu ali pela parte das cidadãos, porque, como o André Ventura mesmo já disse, existe uma coisa que é totalmente diferente, que é um brasileiro, certos países têm imigrantes que vão ali para engrandecer aquele país, que querem oportunidade melhor de vida. Apesar que eles também engrossaram para o lado do brasileiro, que eles também têm uma certa repugnância por parte de outros cidadãos, mas o governo tem estado certo na medida de proteger as fronteiras do país, porque se abrir de maneira completamente inequívoca, sem estratégia nenhuma, sem política pública nenhuma, é o que vai acontecer. Altos índices de criminalidade, pessoas que vêm para se aproveitar daquele país, e aí André Ventura, quem conhece sabe que ele já citou outras pessoas, no sentido de tem pessoas que estão vindo como refugiadas para praticar realmente uma iniquidade naquele país. Tem a mentalidade voltada a isso, uma mentalidade criminosa. Eu utilizei o André Ventura como exemplo para explicar qual é o discurso português. Existem pessoas nessa... Qual é o discurso mais conhecido pelo sofrimento português atualmente? Além de aumentar o tempo de espera, agora qualquer outra condenação criminal com pena que seja superior a 3 anos bloqueia o pedido de cidadania, ou seja, uma excelente medida de legislação, que é a pessoa cometer um crime, e nem é um crime lá, qualquer crime de furto, alguma coisa, é um crime que possua pena superior de 3 anos, então tem que ser um crime violento, um crime de categoria de onda, um crime mais... Então nem se apertou tanto a lei assim, apenas crimes com pena superior a 3 anos, as pessoas vão ter esses criminosos. Bloqueia o pedido de cidadania, ele não vai poder mais pedir cidadania naquele país. É o mínimo, né? Eu, assim, sabendo que não deveria ser pena superior a 3 anos, deveria ser qualquer tipo de crime, deveria bloquear o pedido de cidadania de uma pessoa. Eu acho que é necessário, inclusive, a pessoa chegou aqui e cometeu um crime. Geralmente são crimes violentíssimos que acontecem na Europa. Nesse sentido de imigração. Infelizmente. Essas pessoas estão em Portugal e essa foi a medida. Eu concordo que deveria ser qualquer tipo de pena, não só superior a 3 anos, aonde uma pessoa comete um crime, deveria ser bloqueado o pedido de cidadania, senão deveria ser impedida a entrada daquela pessoa naquele país novamente. No mínimo. Mas assim, deveria ser bloqueado o pedido de cidadania de qualquer pessoa. Vai conceder cidadania a uma pessoa que saiu do solo onde estava para ir para solo nacional, para território nacional, para poder expropriar o direito de vida daquelas outras pessoas, porque o meu direito, eu sempre aprendi assim, ele termina quando o do outro começa. Então se eu tirei o direito de outra pessoa, o meu direito acabou a partir daquele momento ali, entendeu? Enfim,
O Código Penal também foi alterado para permitir a cassação da nacionalidade daquelas pessoas que se condenam por crime grave, ou seja, a cassação da nacionalidade é você retirar a nacionalidade de uma pessoa. Se a pessoa cometer crime grave, como tráfico de arma, de droga, e não vamos nem precisar citar crime hediondo, né? O maior problema que eles estão vivendo, tá? Quem acompanha as notícias sobre Portugal sabe que eles estão sofrendo pela imigração massiva de vários países, sem controle de política pública, uma criminalidade, uma alta na criminalidade muito extensa e injustificável de crimes violentíssimos. Isso deve ser com certeza parado. Com certeza eu concordo com a cassação da nacionalidade dessas pessoas que praticam um mal tão grande, vão nos países dos outros para praticar isso. É inaceitável. Enfim, essa se chama, o que é chamado no Portugal de Lei da Nacionalidade, foi aprovada com 152 votos a favor em Portugal, na Câmara deles, e 64 contra, vamos dizer assim, e uma abstenção só. Vamos seguindo em frente. De novo, nos Estados Unidos. O petróleo disparou depois de Trump prometer levar o Irã para a Idade da Pedra. Isso foi o que aconteceu, que as pessoas viram acontecer numa sexta-feira, dia 3 de abril deste mês, no ano de 2026. O desgraçado diz que vai levar uma civilização de pessoas inteiras, né? De pessoas, de civis, de mães de família, de pais, de crianças, à Idade da Pedra. É um filho da puta mesmo. E o mercado reagiu quando aconteceu isso nessa época, vocês devem lembrar, que vocês com certeza viram isso em determinados, vários portais de notícias. Quem tem um Instagram e viu ele falando isso, utilizando os próprios meios de comunicação para falar isso ele mesmo. Ninguém publicou, Donald Trump disse isso, ele usou os próprios meios de comunicação para dizer isso. Mas o mercado nessa época, para quem não sabe, reagiu. Eles esperavam, na verdade, um sinal de moderação dos Estados Unidos, e foi pego de surpresa por esse tom do Trump. Em vez de sinalizar uma trégua, ele dobrou a aposta, disse que os Estados Unidos vai intensificar os ataques e que ameaçou atingir a infraestrutura do Irã, de forma que levaria o país à Idade da Pedra, né, disse ele. Isso teve um resultado. O discurso dele na quarta-feira serviu como combustível para que o barril de petróleo saltasse quase de 8%. Chegando a $109. A ameaça não ficou apenas no discurso. Horas depois, os Estados Unidos, e inclusive depois que ele falou isso, algumas horas depois, os Estados Unidos atacou uma ponte no Irã, ampliando o escopo de guerra. Assim, não tenho o que falar. A guerra continua. O Pentágono, ele chegou a afirmar que o alvo era militar, né? É hora do Irã fazer um acordo antes que seja tarde demais. Palavras dele, né? O Irã, em contrapartida, ele negou o enfraquecimento militar e respondeu às falas de Trump com mais ataques em direção a Israel, que é o que está mais próximo deles. Além de lançar mísseis também contra os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Mas assim, fica muito, muito fácil você falar isso estando do outro lado do globo, né? Porque todo tipo de merda que o Trump fala, isso não gera ataque para os Estados Unidos. Gera ataque para Israel, que está ao lado, que está em guerra contra eles. Se o Irã tivesse condições de atacar os Estados Unidos, talvez ele fosse mais comedido em suas palavras. Enfim, os Estados Unidos, ele vai escalando as ameaças, você vai ver ao longo da notícia, não tem como negar, não tem como desviar desse tipo de assunto. E no Brasil, a própria guerra do Irã está atacando a agropecuária. A nossa agropecuária brasileira, que é o que há mais caro para o brasileiro, que há de mais caro para o brasileiro, é a indústria agropecuária brasileira, é a indústria mais forte, talvez a única indústria nacional que exista nesse país, de fato, que não seja uma indústria estrangeira coabitando aqui. Uma indústria realmente nacional brasileira é a indústria agropecuária, vou chamar assim. E infelizmente nós vamos sofrer os impactos disso, porque se altera a nossa agropecuária, nós seremos, isso vai ir para o nosso prato, mesmo que seja um produto mais de exportação do que de comércio nacional, como da agricultura familiar. A agropecuária tendo um balanço em sua economia, isso vai gerar desemprego, isso vai gerar impacto na economia do país, porque essas empresas estão aqui, geram impacto econômico aqui, elas giram a nossa economia. Desde que a guerra começou, vários produtos que são essenciais no campo, como fertilizantes, né? E isso já foi falado pelo professor Pyong, quem sabe? Quem conhece aí já viu ele falando sobre a questão de uma guerra de fertilizantes
que também é tão importante quanto a de reserva energética, que está sendo alterada nesses países do Golfo, que os países do Golfo também exportam fertilizantes, ingredientes essenciais a fertilizantes, além do diesel, além do petróleo. E a questão dos fertilizantes vai alterar para o nosso país, eles vão ficar mais caros. Enquanto a Europa, por exemplo, sofreu aí, você ouviu dizer, 70% é o nível que cresceu, é mais da metade, é quase 100%, é o nível que cresceu a alta de combustíveis na Europa. Você vai ver no Brasil a gente sofrer com os fertilizantes, que ficaram mais caros e alterou o setor rural do nosso país. Apesar do banco negar que existem rumores indicando entre as medidas analisadas a extensão do prazo dos empréstimos, que possibilita os produtores adiar parte dos pagamentos, existe esse rumor, tá? A questão tá sendo tão feia, tá tão preta, que os produtores estão cogitando aí pedir prazos maiores dos empréstimos. Então a situação realmente está sendo sentida também aqui na América Latina, no nosso próprio país, no Brasil, por causa da questão que nós somos gigantes da agropecuária, da agroindústria. Por enquanto, o Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio no país. Isso gera mais preocupação ainda, porque esse setor indo mal quer dizer que uma parte importante da economia também não está bem. Voltando para o Brasil, já que nós entramos na nossa questão, o PT começa a discutir, pela matéria da Veja que estou lendo aqui, o PT discute plano B para 2026 e admite nos bastidores o risco do Lula ficar fora da disputa, ou seja, estão cogitando que o Lula fique fora da disputa contra o Bolsonaro nas urnas deste ano. Ou seja, a hipótese de nem disputar a presidência esse ano. Por que será que isso está acontecendo? Eu faço a pergunta pra você, primeiramente, deixa aí nos comentários o que você pensa, pra eu saber que você tá vivo, que você me ouve e não só que você é um número. O próprio avanço, isso de acordo com a matéria da Veja, do Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o aumento da rejeição ao PT, eles começaram a abrir nos bastidores do PT, nas discussões internas dali, do Planalto e do Planalto, uma discussão muito sensível, né? A possibilidade de que o petista não dispute a próxima eleição presidencial. Cara, assim, ou seja, a própria Veja, que é um veículo nacional de mídia extremamente consolidado, não é assim um portal de tem direitistas falando. Não, é um portal que é consolidado mediaticamente falando, que é a Veja, que está dizendo que o Lula, né, que é o querido da indústria midiática do nosso país, está cogitando, junto com o partido do PT, que ele não compita, né, outro candidato para enfrentar o Flávio Bolsonaro. Por quê? Eu vou dizer para vocês, cara, sabendo aqui, sendo macaco velho, eu tenho certeza que é menos doloroso para eles dizer que o Lula tá velho e ele não pode competir, do que ver o Painho, que é o maior nome do PT que já existe nacionalmente falando, em qualquer termo, não foi capaz de vencer a eleição, perdeu uma derrota. Eles não têm chance nenhuma de vencer, mas é melhor uma derrota para eles, para um candidato mais fraco, vamos dizer assim, contra o partido do Bolsonaro que está vindo aí, do que o próprio Lula em pessoa, né, que é o deus dele, o deus do PT, o Painho, o maior nome do PT, ser derrotado nas urnas significa o partido e o Painho ser desmoralizado, e assim também ser desmoralizado tudo aquilo que eles defendem. Eles não querem sentir uma derrota, então é mais barato para eles uma derrota comum, não ter chance nenhuma de ganhar com outro candidato, que não seja populista ao ponto do Luiz Inácio Lula da Silva, do que ver o Painho derrotado nas urnas. Isso seria muito mais derrotante, seria muito mais humilhante, seria uma perca muito maior para o PT. Então sim, eu vejo que essa é a razão. Vamos pensar, se cada um de nós se juntar aqui e começar a pensar, todo mundo vai chegar ao raciocínio disso, ok? O próprio Robson Bonin e o cientista Marco Antônio Teixeira, cientista político, eles analisaram o cenário e apontaram que a sucessão do campo governista, o sucessor do Painho para o PT, já está em curso, mesmo que não seja de maneira oficial, ou seja, por trás das câmeras eles já estão discutindo isso, apesar que eles não estão repercutindo mediaticamente, não estão passando isso para a mídia nacional e nem nas suas próprias redes sociais, não estão passando isso, mas já estão discutindo isso no Palácio do Planalto, um sucessor para o Lula.
O Haddad, ele já tem a mesma intenção de voto que o Lula, entre aspas, dizem eles, com algo em torno de 10% a menos de rejeição. A rejeição do Taxade é muito maior do que essa perspectiva desses cientistas econômicos de 10% a menos do que... É muito maior. Ninguém vai votar no Taxade. Com certeza eles vão buscar outro sucessor econômico para Painho, sucessor de capital político do que o Haddad. Eles com certeza devem estar procurando uma pessoa que possa aderir a esse capital político com muito mais, como é que eu posso falar, aderência. Pensa na argamassa. A gente passa a argamassa porque ela é mais colante. Inclusive a argamassa de pintor, ela cola muito mais. Ela tem CaC3, que é a mais utilizada assim para nivelar. É a que tem mais cola. Eu diria que ele chega a ser um cimento cheio de areia, que o ajudante vai lá e faz um cimento cheio de areia com a medida completamente errada, que não tem aderência quase nenhuma. Eles vão buscar agora, não é uma rapa. Eles têm que, o PT, para juntar capital político agora pro futuro, que é onde eles conseguem depositar menos percas, é uma argamassa de maior aderência. Argamassa de pintor, tá entendendo? Que vai colar mesmo. A C3 é um exemplo que eu tenho pra você. Eles precisam de alguém para herdar o capital político que vai conseguir puxar e grudar todo o capital político do Lula. E o Haddad não é essa pessoa, por um motivo que você já sabe, com toda certeza absoluta desse mundo. E mais uma coisa que eu achei inteligente que o Flávio Teixeira falou, esse crescimento do Flávio é muito mais por uma negação do Lula e do PT do que pelos méritos do próprio Flávio. Vai falar que não é verdade, que não existe uma grande negação e rejeição do PT por parte da maioria do público que nunca houve antes. As pessoas, cara, muita gente vai querer votar no Flávio Bolsonaro porque não quer votar no Lula. Isso é verídico, isso é verdade. Aqui é o Brasil! Brasil! Né? Uma notícia boa para animar seu dia é a entrada de novos adultos na Igreja Católica nos Estados Unidos entre 2000 e 2026. Pela primeira vez em décadas, os adultos mais jovens, que são nós da geração Z e alguns dos millennials, que são um pouco antes de nós, eles viraram os frequentadores mais assíduos da igreja, que ultrapassou as próprias gerações mais velhas, que antes elas sim constituíam, né, a geração boomer, a base de frequência religiosa nas igrejas. E saibam, somos muito mais radicais que Brasil! os Estados Unidos publicou uma mentira com foto de inteligência artificial ainda, que é tentar imitar o resgate do soldado Ryan, falando que um piloto tinha sido resgatado pelos Estados Unidos pós-acidente. Tem gente que não acredita não, porque não sabe o nome do piloto, não sabe quem é esse piloto, não sabe da família dele, não sabe nem o número, sabe quanto que ele calça, nada. Dizendo que supostamente encontrou o piloto tripulante do caça F-15, que foi abatido no sul do Irã. E ainda falaram, cara, você não vai acreditar. O que eles falaram, meu? Eles acreditam. Eu tô lendo informação oficial, ok? Eles disseram que ele passou 24 horas escondidos nas montanhas, ferido e sozinho. Parece com um soldado. Parece com o resgate do soldado Ryan, não parece? E a confirmação desse milagre foi vinda do próprio Donald Trump, né? Ele mesmo confirmou isso. O soldado que foi encontrado aí passou 24 horas escondido nas montanhas, ferido e sozinho no sul do Irã. E eu não vou negar. Aconteceu, viu, gente? Acreditem, é verdade. Você, assim, se eu tiver algum ouvinte autista, tá? É irônico, porque eu também tenho. Eu não quero prejudicar outra pessoa com isso, é um saco. Você não sabe quando as pessoas estão sendo irônicas ou não. Brasil! Indo pra tecnologia, existe uma senha pro seu DNA. Registrada aí pro futuro, pra quem quer continuar com teoria da conspiração, falando que a marca da besta vai vir. As pessoas vão se beneficiar muito dessa notícia que eu vou te falar agora. Assim, mas eu detesto gente que usa notícias pra causar pânico. Mas está acontecendo que além de senha, reconhecimento facial e código por número,
a próxima camada da segurança agora pode estar em um frasco de DNA. São cientistas da Universidade de Tóquio, no Japão, desenvolveram já uma nova... Já desenvolveram, ok? Não está sendo desenvolvido. Foi desenvolvido uma nova técnica de criptografia baseada no seu DNA. Eles usaram DNA sintético como chave de segurança para fazer os testes, ok? Em vez de trocar senhas pela internet, as pessoas vão compartilhar previamente as amostras do seu próprio DNA, né? Como se tivessem o mesmo livro de códigos. Aí fica fácil, né? Eu quero ver dar golpe agora, mas eu quero saber sair da margem dos olhos atentos do governo depois disso também. Tá vindo aí a nova tecnologia do Oriente, que é utilizar o código do seu DNA como senha. Imagina você no futuro aí utilizando, não vai acontecer, eu não quero causar pânico, mas pensando humoristicamente, você utilizando para entrar no seu Gov, além do reconhecimento facial, o código do seu DNA, né? Tirando uma gotinha do seu sangue e colocando ali. Da onde faz a leitura de cartão de crédito do celular. Interessante, né? Não vai acontecer. Mas, enfim, são as notícias. Foi desenvolvido no Japão. Brasil! E aqui no nosso Brasil, nos últimos 5 anos, quanto o patrimônio da sua família valorizou? Bom, provavelmente foi menos que um dos familiares do ministro Alexandre. De acordo com dados divulgados pela revista Estadão, oficial, ok? O valor do imóvel de Alexandre de Moraes e sua esposa, Vivi Barci Moraes, deve ser Barque que provavelmente pronuncia isso daqui, mas eu não vou arriscar, aumentou 266. Onde você já ouviu falar nesse número em estatística de qualquer coisa? Eu nunca ouvi falar na minha vida. 266 provavelmente é o número inaugurado. Foi o que aumentou o patrimônio deles desde 2007 para agora, 2025. Ó, preço, vou contar com vocês no dedo. Ó. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 anos. 266%, amigo. 2017 para cá, nós estamos no ano de 2026. Que foi, coincidentemente, o ano que o ministro ingressou no STF, no ano de 2017. Eu não faço a mínima ideia do porquê, mas eu vou seguir com as notícias aqui. Cerca de 17 propriedades avaliadas em torno de 31 milhões. 31,5, tá? Mais do que o triplo de 8 milhões declarados na época, que foi, que foi em 2017. Mas, enfim... cada um com seus... Eu acho que eles fizeram o curso Mestres do Capitalismo. Brasil! Voltando para essa porcaria de guerra, o Irã pode ter sido tomado em uma noite, talvez nessa terça. Foi com essas palavras que o Trump abriu seu mais recente discurso, deixando claro que o prazo para o acordo está chegando ao limite. Eles estavam tentando fazer um acordo, mas a gente já sabe o que esse acordo deu. Hoje, no dia 23/4, a gente sabe que o acordo diplomático foi feito e que eles quebraram o acordo, invadindo o Líbano com um super bombardeio que deixou o país de tal maneira que foi decretado luto durante o acordo de paz de Israel e Estados Unidos com o Irã. Foi isso que eles fizeram. No acordo de paz, de guerra, eles invadiram com um país despreparado após um acordo de paz. Vocês entenderam? Eles fizeram um acordo de paz, eles fizeram um cessar-fogo que foi acordado entre ambas partes e utilizaram isso para no dia seguinte, foi um dia depois, não dá tempo de fazer nada, invadirem o Líbano, bombardeando prédios civis. É isso que aconteceu. Assim, eu não vou nem ler isso daqui pra você. E voltando pro Brasil, graças a Deus, e eu nunca pensei que eu fosse falar isso, o Banco Central do Brasil decretou um sigilo de 8 anos sobre a liquidação do Banco Master. Deixa eu ver. Tem que rir, né? Vamos rir, gente, vamos rir. Nossa Senhora! Eles decretaram um sigilo de 8 anos. 8 anos, eles podem fazer isso. Sobre a liquidação do Master, sabe por quê? Será que é por causa do escândalo de corrupção recente? Eu não faço a mínima ideia. Vamos pensar aí. Pensa aí você na sua casa. Será que tem alguma coisa a ver? Cara, sigilo de 8 anos. Como eles podem fazer isso? Nenhum país de respeito, nenhum país sério. Eles deveriam ter o poder de fazer isso aqui. É o Banco Central do Brasil.
E eles decretaram sigilo sobre um dos maiores casos de corrupção da história. Eles não têm o poder de fazer isso, não é possível. Aliás, se tem o poder ou não é bem discutível, porque já foi feito, então poder eles têm. Mas como que a Polícia Federal pode deixar isso aqui acontecer, cara? Não tem condição. Eu sei que o governo federal tem conluio, tem muito a perder com tudo isso, mas a polícia é independente, não é possível que isso seja possível. Eles decretaram um sigilo de 8 anos, a porra do Banco Central do Brasil, sobre os documentos relacionados à liquidação do Banco Master. Interessante, né? Eu não vou falar sobre o assunto, sinto muito. Explicando, né? Um documento está em sigilo, ele significa que apenas algumas autoridades vão ter acesso àquelas informações durante um determinado período. Entendeu? Eles deram... Eu não vou dar a justificativa deles, sinceramente, mas eles deram a justificativa que isso é a ver com a estabilidade financeira do país, gente. É porque as informações, gente, elas podem comprometer a inteligência em andamento, sabe? Se souber demais, vai ficar comprometido o trem. Deve ser isso que você tá pensando, né? De falar assim que vai comprometer a inteligência e as investigações em andamentos. É impressionante, vai comprometer mesmo, vai comprometer contra esse presidente com cara de bolacha do Banco Central aqui. Brasil! Próxima notícia é sobre a direita no Brasil que possa estar falando a mesma língua. Nos últimos dias, aconteceram alguns embates nos bastidores da direita, segundo a mídia, no fim de semana, em que o Eduardo Bolsonaro e supostamente Nicolas Ferreira trocaram farpas nas redes sociais, expondo um clima entre os dois principais nomes do campo conservador. Assim, ir pro Twitter no ano eleitoral e brigar Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira para trocar farpa em público, ao invés de lavar roupa suja no privado de maneira corporativa, é muito difícil para você. Cara, a direita, ela tem que entender que o país, o pobre no país, que é o mais afetado por esse governo assassino, assim, você matar a relação das pessoas em todos os âmbitos também é assassinato. Esse governo que aí está, tirá-lo do poder é mais importante para as pessoas que menos têm, porque não estão com a vida ganha, entende? Aí vocês vão discutir, pelo amor de Deus, a direita tem que se unir para que todas as pessoas de qualquer âmbito, seja nacionalista, seja... Cara, até um cara que seja, assim, posicionado na alt-right da esquerda comunista, sei lá, ele deve estar se mordendo de raiva para que esse governo do Lula acabe antes que o nosso cu seja comido até a última prega, até a última linha. Não é possível. Vocês não podem, meus irmãozinhos, deixarem de lavar roupa suja de vocês no privado. Não vão a público fazer isso, porque a direita, que são vocês, é a nossa única chance de acabar com essa situação que a gente está vivendo e ter um mínimo de liberdade, um pouco de oportunidade nesse país, nem que seja de trabalho. Então, assim, por favor, passem roupa na lavanderia de vocês. E a notícia é o seguinte, aqui. O Eduardo acusou o Nicolas de usar o algoritmo para favorecer perfis que criticam o Bolsonaro. Como que o Nicolas ia fazer isso? Mas enfim, depois de um kkk como resposta do Nicolas, o Eduardo ele só... O que vai responder também, né? Foi falar kkkk como resposta do Nicolas... Mas poderia ter chamado para conversar num canto, não que essa maturidade exigida dele da minha parte agora seria uma coisa que eu teria para tomar nessa situação, tipo, do nada vem o filho do presidente, que tem o maior legado de capital político do Brasil, vem e fala para mim, você está utilizando o algoritmo para favorecer países que são críticos, que criticam o Bolsonaro. Pro Nicolas, que é o maior deputado favorável ao Bolsonaro, ao Jair Messias Bolsonaro, o maior apoiador político do Jair Messias Bolsonaro do país. Qual que é por quê, cara? Será que ele tava sem nada pra fazer enquanto ele fica sem trabalhar nos Estados Unidos e um demônio começou a sussurrar na cabeça dele? Então o Nicolas respondeu kkkk e o Eduardo retrucou dizendo: a fama fez mal. Pronto. Nossa! Ao deputado mineiro e lamentou o desrespeito com a família dele, gente. O desrespeito com a família dele. Nossa, que triste. Cara, pelo amor de Deus,
Olha o nível de infantilidade disso daqui. A gente vai ter que ficar com mais 4 anos de PT porque vocês não arrumam emprego aí nos Estados Unidos, vocês não têm trabalho pra vocês fazerem e vocês ficam deixando que o demônio tenha a oportunidade de fazer uma oficina na cabeça de vocês. Não tem nada pra fazer, eu acho que eu vou no Twitter encher o saco. Sinceramente, eu aposto que isso aqui foi no Twitter. Eu não tenho rede social, eu não quero ter, mas assim, fica evidente que a vida dos brasileiros vai ser destruída porque os caras não conseguem lavar roupa suja em casa. Tem que ficar indo pra internet falar merda. Desculpa, eu fiquei alterado aqui porque não tem condição, cara. Mas eu falei no começo que eu queria tentar fazer um negócio light pra gente não ficar passando mal, pra gente não ficar com ansiedade. E agora eu tô tendo um troço. Que rica. Vou fazer o quê? O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tentou apaziguar a situação. Que é o político da velha guarda, ele tentou conter a guerra de egos, né, como foi chamado pela imprensa, às vésperas da eleição presidencial, né? Mas enfim, o Eduardo Bolsonaro, deputado, inclusive foi acusar Nicolas e Michele Bolsonaro, assim como se os dois morassem na mesma casa, de não demonstrar apoio suficiente à candidatura de seu irmão. Eu vou te contar, velho. O cara, assim, ele tomou um tiro na barriga, ele tá sangrando. Ao invés de ele enxergar aquilo, querer buscar uma sutura, querer tampar aquele sangramento, contê-lo com um pano, alguma coisa que contém o sangue, ele vai e fala assim: porra, eu acho que eu vou dar um tiro no meu pé também, vou dar um tiro no pé aqui que deve melhorar a situação. Foi isso que o Eduardo fez. Desculpa, Eduardo, mas é isso que você tá fazendo. Meu Deus, cara. Eu tinha que viver mais 4 anos de governo do PT, esse povo vai me pagar. União é o que mais precisa nesse momento, cara. Tem que juntar pessoas de tudo quanto é pensamento pra conseguir vencer, aproveitar essa rejeição à Lula que acontece, gente. Aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo. Pra gente vencer esse governo das trevas que tá acontecendo aí. Pelo amor de Deus. Representem alguma união entre vocês, por favor. Brasil! Outra notícia envolvendo o Brasil agora é a queixa de que ninguém mais quer ser pedreiro. Os trabalhadores de construção do país sumiram. Será por quê? Os profissionais de construção, que são os profissionais mais essenciais, mais no âmbito de fundamento e de base dentro da nossa sociedade, dentro do âmbito dos profissionais, sumiram. Ninguém mais quer ser pedreiro, virou um mantra nos escritórios das grandes construtoras do país. Não falando em pedreiros independentes nesse momento, mas nas empresas, quem já trabalhou aí em empresa terceirizada, empresa de obra, né? Empresa de construção metalo-metalúrgica, enfim, quem conhece. Mas passando uma palhinha para você entender, as grandes construtoras estão ficando sem funcionário para poder contratar para ser pedreiro. Por trás desse desabafo existe uma mudança, quem diria, estrutural no Brasil, que o setor custou de enxergar, né? É um apagão da mão de obra dos canteiros, que é um resultado de décadas de baixa inovação, encontrando uma nova realidade demográfica, baixa inovação. Por muito tempo o Brasil ele se apoiou na mão de obra farta que ele tinha e também barata, né? E era mais viável contratar dezenas de operários do que investir de alguma forma em automação. Ou seja, uma mão de obra barata para um serviço que é caro e sem tecnologia, né? A tecnologia às costas. Então, assim, nesse cenário de baixa econômica, uma economia muito ruim que a gente está vivendo, é óbvio que esses fatores iriam se juntar para, infelizmente, tirar alguns empregos e tirar a boa economia dessas construtoras que nós também dependemos para ter emprego no nosso país, que eu já tive que trabalhar, eu falo a verdade, nós dependemos dessas construtoras para ter desenvolvimento e para ter emprego no país, até porque se elas não construírem, o Brasil para, mas elas têm que reconhecer também. Um cenário de enfraquecimento econômico faz elas reconhecerem, serem forçadas a reconhecer de maneira benéfica que é necessário investir mais na mão de obra, que não pode ser tão barata, não pode carecer também de
como é que eu posso falar? Inovação em tecnologia não pode ser apenas lombo mais no mundo de hoje que estamos vivendo. Então, assim, né? Não adianta, às vezes, os nossos caríssimos mais velhos dizerem pra gente: ah, vocês só querem saber de ficar na frente do computador, vocês não querem mais trabalhar. Não, muita gente quer trabalhar, nós queremos trabalhar, nosso povo quer trabalhar. E, na verdade, a maioria de quem faz trabalho braçal são as pessoas mais antigas ainda. E eu reconheço muito valor nisso, mas, infelizmente, a gente tem que reconhecer que é necessário uma inovação nesse setor, principalmente em questão de valorização dessa mão de obra, nesse período econômico muito difícil que a gente está vivendo. É algo que força, né? Querendo ou não, a gente tem que buscar isso. Brasil! 10 horas da noite, mais um Atlas News. E em vista disso, enquanto a indústria de construção passa por esse baque, a indústria de veículos automobilística parece que representa um desempenho histórico pro mês de abril no nosso país. O mercado automobilístico registrou em março de 2026, que foi o mês passado, o segundo melhor desempenho histórico pro mês. Isso falando em hoje, a gente sabe que foram 269 mil unidades de veículos vendidas, um salto de 45% em comparação do mês de fevereiro, por exemplo, comparando março com fevereiro. Esse é um crescimento que representa o que aqui? Uma mudança de perfil de consumo. Hoje em dia, 1 em cada 6 carros que são vendidos no nosso país ou é híbrido ou é elétrico. Um dos dois, não é mais a mesma coisa que antes, apesar que eu sou muito mais fã do motor. E a fabricação nacional desses modelos, que é algo positivíssimo, fabricação nacional, ela já está correspondendo cerca de 35% da linha de produção no nosso país, o que é ótimo, fabricação nacional sendo fortalecida e tendo oportunidade de crescer e de existir neste momento por causa da inovação, que vai dando oportunidade. Tem que pegar bastante esses ciclos de início, para a gente não ficar boiando depois. O principal motivo por esse recorde está na maior parte de financiamento que atingiu o patamar mais alto em torno de 17 anos, no início de 2026. Então, ou seja, só em janeiro, 616 mil veículos foram financiados no Brasil. Hoje em dia, o que mais existe não é você comprar à vista como antes. O nosso dinheiro está valendo cada vez menos, temos menos poder de compra, mas o que se abriu margem hoje em dia foi margem para crédito, margem para financiamento. E o brasileiro está financiando o carro. Não sei por que no meio desse caos todo tem gente querendo comprar carro. Eu não quero, eu não tenho, assim, viabilidade para dentro desse governo petista dar conta de fazer uma coisa dessa, mas eu fico muito feliz por a indústria nacional do nosso país estar pegando esse gancho da inovação, que é o crescimento, o surgimento, para falar a verdade, do uso popular de carros elétricos ou híbridos, para poder vir à tona, existir e crescer. Eu fico muito feliz que a fabricação nacional desse tipo de carro tenha correspondido 35% da linha de produção. É um crescimento, representa crescimento para nós. E se isso vai melhorar a economia, fundamentalmente vai melhorar a nossa vida também, consequentemente nosso prato. E se melhora o nosso prato, melhora a vida das nossas famílias. Brasil! E finalmente nós chegamos aqui, querido respeitável público, no dia 9 desse mês, que foi quando aconteceu a trégua mais curta da história. Aquele nojento do Benjamin Netanyahu com seu pupilo escravo, que tá agachado em meio às aos dois joelhos. Ele foi desculpa. Eles fizeram cessar fogo. É a notícia que nós começamos aqui. A gente acabou de mencionar ela umas 2 ou 3 vezes, de tanta indignação que ela causa. Eles anunciaram cessar fogo. Um acordo mútuo entre Trump a respeito do Estreito de Hormuz, para que ele se abrisse
e o mundo sofresse menos o abalo energético que isso causava, principalmente na Europa, que estava sofrendo, infelizmente, nós já falamos, com 70% de alta no preço de combustíveis energéticos, né, de gasolina, diesel, álcool, etc. É uma situação muito triste, imagino como as famílias desses lugares devem estar vivendo. São pessoas de verdade, não é só a questão do número. Tudo isso que você vê, que representa o valor estatístico, altera a vida de uma pessoa que existe. Então eles supostamente fizeram essa trégua para poder reabrir o Estreito de Hormuz, aceitando aí cerca de 10 exigências do Irã. E o acordo virou passado sem nem dar muito tempo para a remessa de petróleo atravessar sequer o canal. Não passou um navio e o Irã já teve que restabelecer o fechamento total do estreito. Não estou dizendo que a minha opinião é que isso deveria acontecer, mas eles se justificaram como resposta a uma violação do cessar-fogo por parte de Israel e dos Estados Unidos, que simplesmente iniciou uma onda de ataques massivos ao Líbano. O Líbano sofreu ataques em prédios civis, não são lugares onde tinha um Hezbollah. Tudo eles falam, foi o Hezbollah. O Hezbollah tava lá, num hospital, numa creche. Muito, muito humilde eles sempre se esconderem nesses lugares, né? Tava em uma ambulância. Eles dizem que foi o Hezbollah, mas já saíram, por exemplo, as pessoas gravam um vídeo, as pessoas têm celular na mão, elas gravam um vídeo dentro da ambulância, pode conferir, dar um Google na sua internet, você vai ver os vídeos de paramédicos, bombeiros, salva-vidas, dentro de ambulâncias e nesses hospitais, apenas com civis, ambulâncias cheias de pacientes, de médicos. Não de Hezbollah, não de terroristas nas ambulâncias. Não, as ambulâncias estavam escondendo membros do Hezbollah. Hoje todo mundo com celular gravam os vídeos, mostram o interior das ambulâncias sendo atacadas como alvos de míssil, gente. Míssil. Um míssil vai pegar uma pessoa inocente de qualquer lugar do mundo. Vai parar onde? Ele não tem opinião. Ele não vai só em terrorista do Hezbollah. E eles estão falando que está sendo escondido estrategicamente no Líbano esses terroristas, supostamente terroristas do Hezbollah. Esse nome é muito pai, cara. Perdão. Espero que o Hezbollah não tá com a bomba na minha casa por isso, mas se afirma por parte de Israel que eles estão habitando esses hospitais e escola como ponto estratégico para se esconder, mas as pessoas com o celular na mão estão filmando e o mundo inteiro está vendo que só tem civis sendo atingidos. E os corpos também falam por si mesmos. Mais de 200, 300 corpos de, infelizmente, pessoas inafortunadamente falecidas, assassinadas, para melhor falar, nesses tipos de ataque, administrados por Israel no Líbano, que decretou de seguinte luto por essas mortes, por essas vidas. E cerca de 800 feridos que a gente não tem nem como saber do estado físico que se encontram essas pessoas no hospital. Imagina, ataques de mísseis, o que deve causar às pessoas. As pessoas perdem a vida de maneira horrorosa. Brasil! E nós temos China também no Atlas News de hoje. Pelo que parece, um hacker invadiu e roubou 10 petabytes de informações sensíveis de um supercomputador estatal chinês. Ou seja, o Estado chinês tem alguém com interesse ali. Provavelmente esse hacker eu acho bem provável, possível isso ter sido causado por outro país e enviado por um outro país. Mas eu não vou supor nada, né? Só digo que é possível. 1 petabyte significa 1000 terabytes, que são 1 milhão de gigabytes. Pra você entender, 1 milhão de gigabytes, que são 1 peta. Então, só pra você saber, tá? É muita informação. Será que isso daqui foi feito porque um adolescente estava entediado no quarto dele? Não tem a ver com outro governo? Vai saber, né? De repente, algum adolescente estava entediado mesmo. Uma conta chamada Flame China divulgou uma amostra desses dados, inclusive, em um canal de Telegram. Isso mesmo, aquele que você usa ali para compartilhar PDF gratuito e música pirateada, supostamente. A compra total dessas informações está custando centenas de milhares de dólares em criptomoedas. Ou seja, você lava a mão e a gente lava a sua também. Eles também estão ganhando dinheiro com isso daí. Vendendo por milhares de dólares. Isso tudo em Bitcoin, né? Obviamente.
O hacker, ele teve acesso aos dados das organizações estatais da China e as pesquisas avançadas a partir do Centro Nacional de Supercomputação em Tianjin, que fornece serviços tecnológicos para mais de 6 mil clientes no país. Enfim, na prática, ao longo de 6 meses, ele usou um esquema que chama botnet, que é uma rede de programas, e através disso ele acessou, baixou e armazenou dados. Uma estratégia considerada meio que simples, né? Não foi tipo, não fez uma invasão tão forte, mas mesmo assim. Pode até parecer estranho, mas a China enfrenta atualmente, pelo menos pelo que se sabe, dificuldades com a questão da proteção de dados mesmo. Em 2021, faz séculos atrás, né? Pensando em termos de 2026, sabe que é ironia, né? Um hacker, ele tentou vender 10 bitcoins, o que era cerca de 300 mil dólares na época. RIP Bitcoin, já foi muito bom, hoje caiu muito. Infelizmente, informações pessoais de 1 bilhão de cidadãos chineses. Eles ficam armazenando essa quantidade de informação. Se chegar ao ponto de vazar, vai ser um estrago muito grande. Então, uma coisa leva a outra. Brasil! E seguindo o fio da meada que nós dizemos sobre o enfraquecimento do dólar, pela primeira vez desde abril de 2024, o dólar ficou abaixo de R$5. Entre os principais motivos para a queda estão a queda de juros com os Estados Unidos. E a gente finalmente chegou na melhor parte das notícias, né? É o que provavelmente todo mundo aguardou a gente falar, né? Eu e nossos 9 bilhões de ouvintes. Trump se considera um messias. Ele postou uma foto abençoando aí o Jeffrey Epstein, curando um paciente dormindo na cama e com vários gaviões em volta, com bandeiras dos Estados Unidos e soldados parecendo o arcanjo Miguel vindo do céu e as pessoas em posição de súplica na direção dele, tipo um negócio que nem o Capitão Pátria. Eu sou o novo deus da Igreja Democrática dos Estados Unidos, Biden, Trump, o escolhido. E ele apagou o post, né, depois de ser mogado pelo Papa. E infelizmente, com certeza, ou graças a Deus, para falar a verdade, perdeu eleitores cristãos no meio disso tudo. Your reckoning has come. What is this? A guerra do Irã não é a única dor de cabeça do Trump, não. Ele arrumou outro problema. Ele publicou e apagou uma foto gerada por inteligência artificial, onde ele mesmo aparecia como Jesus. Não, a gente não tá falando aqui, mas a gente que é católico sabe que isso aconteceu algumas horas depois. O post dessa foto ridícula foi depois do Trump ter atacado o próprio Santo Papa Leão XIV, que chamou ele de fraco. O cara usou as redes sociais para chamar o Papa de fraco, ofendendo, obviamente, a religião católica, a fé católica, que é a religião que mais cresce no país dele e no mundo inteiro, entre jovens que estão se batizando católicos. E aí o cara usa esse momento muito inteligentemente para atacar o Papa da igreja que mais cresce no mundo, em seu país e no mundo, chamando o Papa de fraco, porque foda mesmo é ele, e afirmou que só ele... E ele ainda teve a audácia de falar, ouvinte, que ele, né, que o Papa Leão só foi escolhido como novo líder da igreja por causa dele, por causa de Donald Trump, né? Afinal de contas, ele é o Messias. O Messias Hamashallah. Assim, eu não tenho palavras para falar disso. Bro thinks he is Jesus. Mas o Papa, infinitamente, de maneira espiritual e de influência moral, infinitamente superior a ele, em todos os níveis. É óbvio que ele perdeu eleitores cristãos, graças a Deus que seja para sempre, com essa atitude perniciosa deles. Além de, tipo assim, nunca ter coragem de dizer que pediria perdão a Deus, concedendo entrevista dizendo que não tem motivo pra... que não pediria perdão, assim. Eu sou foda, então, enfim. Provavelmente vai queimar no inferno também, mas é uma possibilidade caso ele não perca perdão e não aceite o amor de Cristo. O que eu não vou dizer que ele está fazendo, não porque eu não vivo na sua intimidade, mas manter meu silêncio. Silêncio de São José. Brasil! Um incêndio atingiu a fábrica da Bliss na cidade de Shenzhen, na China, voltando para a China aqui. E a China até publicou um vídeo, tá aqui,
Não sei se eu vou ter tempo de mostrar pra vocês e publicar esse vídeo. Mas é horrível. É uma quantidade tão grande de fumaça do incêndio da fábrica da BID que você não enxerga a fábrica mais, você só vê fumaça. Parece que explodiu uma bomba atômica lá. Não foi dada a notícia do porquê isso aconteceu. Aqui. Pelo menos, provavelmente, no dia que você está ouvindo isso, já saiu. Brasil! Enquanto isso, no Brasil, a base do governo blinda o STF e evita indiciamento de ministros. Que fofo, né? Todo mundo unido, todo mundo deu as mãos e se uniu para cantar Imagine All the People. Todo mundo nesse governo tá de mãos dadas, andando numa ciranda, bem amistável. Eles sabem ser unidos, tá? Veja você aí, a gente pode acabar perdendo por deslizes. Isso implica na vida e na insegurança alimentar de pessoas reais. Eu imploro, falo isso por causa de mim. A minha segurança financeira está em jogo nessa eleição. Se é que ainda resta alguma agora. A CPI do crime organizado encerrou seus trabalhos, aumentando nesse mês ainda mais a tensão entre o legislativo e o judiciário, né? Basicamente, tinha uma CPI que foi criada em novembro de 2025, final do ano passado agora, a gente está no início de 2026, em abril, para investigar as falhas no combate ao crime organizado. E eles acabaram descobrindo certas coisas e desviando o foco para o caso do Banco Master, o que levantou suspeitos sobre as operações financeiras ligadas a, adivinha, ocultação de recursos de origem ilícita. Olha só, foi assim que aconteceu. Por 6 votos a 4, o colegiado rejeitou o relatório final do senador Alessandro Vieira, que pedia o indiciamento dos ministros Gilmar Mendes, 1, 2, Dias Toffoli e 3, Alexandre. Quem diria que ele não ia conseguir seguir em frente com isso? São as pessoas mais poderosas do Brasil. O senador Alessandro Vieira, ele sustentou que as autoridades cometeram crimes de responsabilidade após não terem declarado suspeitos para julgar processos envolvendo o Banco Master. Será por quê? Será que é só crime de responsabilidade? Ou elas estavam envolvidas diretamente nisso, como sabemos, pela própria polícia? Isso. E devido às supostas relações da proximidade com Daniel Forcaro, que é algo provado já, a proximidade, infelizmente, de alguns ministros com Daniel Forcaro, mas eu não vou dizer quem porque eu não quero sumir amanhã, ok? Na prática, a aprovação do texto abriria caminho para pedidos de impeachment. Só sonha com isso, só sonha com impeachment. E as representações criminais contra a cúpula do judiciário. Olha, eu sinto muito, mas não vai acontecer impeachment do judiciário. São as pessoas mais poderosas do Brasil, não tem o que se fazer, a menos que seja a Polícia Federal, ok? Então, não tem o que fazer. Mas se instaurou, obviamente, um clima no STF. Um clima de revanche, né? Porque o mal compensa temporariamente. A gente sabe pelas palavras do Silvio Santos aí que o bem sempre vence. O mal ganha por alguns segundos, por alguns instantes, mas o bem sempre vence no final. Então, ultimamente, eles estão utilizando desse abuso de autoridade aí, acusando as pessoas os envolvidos da CPI de investigação extremamente fundamental de eleitoreiro, porque é ano de eleição, e criticaram o fato de que nenhum membro da facção criminosa pode ter sido indiciado. Segundo Gilmar Mendes, o relator da CPI, se esqueceu de seus colegas milicianos, né? Ele acusa, né? Mas não interessa, não tem prova. É muito fácil sair acusando as pessoas só para poder sair na mídia que você falou uma coisa legal e provavelmente a pessoa contrária é envolvida em algum esquema real de maldade. Mas assim, quando você é um acusado, meu querido, você não tá muito em posição de poder chamar as pessoas de criminosas, não. Esse Gilmar Mendes também tem um ego lá nas alturas, né? Eu não vou nem falar muita coisa que ele pode prejudicar a gente também. Eles se atentam a prejudicar as menores pessoas, acabar com elas. Então vamos ficar quieto, infelizmente, por enquanto. Brasil! E no ponto de economia, há 2 empresas de voo que são a United e a American Airlines. Economia mundial, não brasileira, no caso aqui, ok?
É uma fusão que pode redesenhar os céus. A United Airlines avalia uma possível união com a American Airlines, ok? United e American, duas companhias de viagem aérea. Essa segunda custando 7 bilhões de reais. Eles vão criar um movimento. Se eles fizerem isso, eles criam um movimento da maior companhia aérea do mundo. Se juntarem essas duas, ok? Eles vão, por isso, a gente começou dizendo que vão redesenhar os céus. Por que será que isso é importante? Simples. As duas juntas controlariam mais de 1/3 do mercado aéreo dos Estados Unidos. E 1/3 do mercado aéreo dos Estados Unidos é um grande pedaço do mundo. Na prática, isso significa que mais ou menos uma gigante com 100 bilhões de receita e uma frota de quase 3.000 aviões. Não parece pouca coisa, né? O único problema disso tudo é a concorrência, já que uma fusão desse tamanho, né, criando uma poderosa oligarquia, diga-se de passagem, palavras do papai, desse tamanho enfrentaria uma investigação antitrust, né? Uma política antitrust. Trust seria um equivalente à tradução de oligarquia, se fosse tradução livre para português. Pense que, vamos supor, um jogador só domina o mercado, ele pode controlar os preços desse mercado, sem temer a repressão de concorrência nenhuma. Então, existe uma política antitrust que pode prejudicar ali essa negociação, mas na prática, eles estão negociando e a gente sabe muito bem que nenhuma política antitrust impediu de existir a Disney, a Coca-Cola, a HBO Max, agora a Prime Videos comprou a Netflix. A gente tem esse setor que é totalmente diferente do que estamos conversando agora, mas a gente conhece oligarquias mundiais muito grandes pelo mundo inteiro. Eu duvido que vai editar. Eu duvido que vai editar alguma coisa. Brasil! E aí, voltando pro Brasil, vou colocar uma imagem muito legal pra vocês agora. O brasileiro se enrolou em dívida novamente. Quem diria, né? A gente já tá cansado de saber o que tá acontecendo. Mas eu vou só dizer pra vocês que a cada R$1 renegociado no programa Desenrola, surgiram 1,15 em nova inadimplência. Esse Desenrola é um programa do governo federal que foi lançado em 2023, em parceria com instituições, tá? Privadas. Ele foi criado para a população renegociar dívidas. E assim, a cada R$1 que você renegocia, hoje, surgiu outro mais 1,15 centavos. Então, a cada R$1 mais 1,15. Então, a gente, em vez de desenrolar, se enrolou. Não teve como tapar o sol com a peneira. A coisa aconteceu de qualquer jeito. Na prática, o programa ele repactuou a dívida de 14 milhões e 800 mil de pessoas. E chuta aí. Done uma, done duas, você acha que é o que? 15 milhões? 20? Mais 10 milhões? Ok. Eu vou falar para vocês. O programa repactuou a dívida de 14,8 milhões de pessoas, totalizando cerca de 53 bilhões de reais. Nessa sequência surgiram 61 bilhões. 61 bilhões em novas dívidas que não foram pagas. Então, para você ter uma ideia, é uma taxa de inadimplência ao todo de 5,5% no final do programa, para 7, arredondando, né, 6,9% atualmente. Assim, quando a gente fala de estatística, fica difícil das pessoas entenderem, mas a gente passou 61 bilhões de reais em dívidas. Isso um programa que deveria ter diminuído as dívidas, né? Mas assim, a situação econômica é imparável. Isso que se representa de cada R$1 renegociado, 1,15 em novas dívidas. Enfim. Brasil! Ainda no nosso querido Brasil, o fim do 6x1 está sendo discutido também. O projeto enviado ao Congresso prevê reduzir a jornada máxima de 40 horas semanais e 8 horas por dia, que é o que o brasileiro tem hoje, na escala 6x1. A ideia deles é atingir diretamente, né, nesse curioso ano de eleição, cerca de 14 milhões de pessoas que trabalham de carteira assinada hoje e que atuam nesse modelo. O texto enviado ao Congresso sugere também que as folgas semanais ocorram preferencialmente aos fins de semana. Folgar sábado e domingo e trabalhar de segunda a sexta. É o que é proposto. E tem
duas propostas, que é de um deputado do PSOL e um deputado do PT. A deputada Erika Hilton propõe uma semana de 4 dias de trabalho com implementação em até 1 ano. 4 fucking days de trabalhos sem redução do salário, ok? E o Reginaldo Lopes, do PT, que é outra bosta, reduz a jornada para 36 horas semanais, mas com transição de até 10 anos. Eu creio que a redução da escala 6x1, se Getúlio Vargas estaria vivo hoje, ele já teria dado um jeito, já estaria fazendo uma obra para isso acontecer no Brasil. Fazendo uma reforma área em todos os âmbitos, mas assim, a gente não vê isso. A gente vê um governo que é um lixo, dos partidos que são pior do que o outro, PSOL e PT, são os piores partidos do Brasil, dessa merda que está, tentando foder mais o empresário e o trabalhador, consequentemente, porque eu sou completamente a favor de uma escala 5x2, totalmente, mas o que eles vão fazer é comer. É isso que eles planejam com isso aqui, em ano eleitoral, para eles se elegerem várias vezes, mas sou a favor do fim da 6x1, sou. Quem tá fazendo isso? PT e o PSOL, que vão enfiar na gente. PT e o PSOL, que são um bando de desgraçados filhos da puta. Brasil! Voltando para a indústria brasileira, que supostamente foi tão valorizada por esse governo, mas tão estúpida simultaneamente, apesar que eles enchem a boca deles para falar daquilo que é sagrado para nós. Existe um ranking que avalia o crescimento da indústria de 83 países. Nesse ranking, o Brasil caiu da 24ª posição para 6ª. Tem condição? Em 2025, que foi o pior resultado desde 2022. O que será que explica essa queda, né? Vai entender. Brasil! No Brasil, o investimento em tecnologia não chega a 1/3 do tamanho do setor industrial que ele possui. Em comparação a isso, os países que são desenvolvidos têm uma margem que fica próximo de 50% do investimento naquilo que eles possuem. Enfim. E para encerrar o nosso dia e o nosso primeiro episódio de Atlas News, um Atlas de notícias do mês de abril até agora, nós vamos infelizmente encerrar com o falecimento de Oscar Schmidt. O segundo maior pontuador da história mundial do basquete era brasileiro. E ele deixou de jogar na principal liga do mundo só para defender o nosso país nas Olimpíadas. Obrigado por tudo e descanse em paz. Mão Santa. O Brasil se despede de uma lenda e um dos maiores jogadores de todos os tempos do esporte. O Mão Santa, como era reconhecido, marcou mais de 49 mil pontos na carreira. Virou uma lenda olímpica. Ele jogou 5 Olimpíadas. Além disso, nós também sabemos por palavra dele mesmo e de seu irmão, já lutou com a mão quebrada. Ele competiu com a mão quebrada em uma partida e depois disso ficou ali cerca de 4 jogos sem poder jogar basquete depois daquilo. Por anos, Oscar Schmidt lutou contra um câncer no cérebro, até que ele anunciou remissão em 2022. Mas, infelizmente, a gente veio a perder uma estrela, mas felizmente nós tivemos essa estrela vivendo conosco, iluminando o nosso dia e também a nossa noite pelo seu reflexo em todos nós. Quando uma estrela morre, todos nós nos tornamos a sua lua. Todos nós brasileiros nos tornamos satélites por causa de Oscar Schmidt.